Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Deus abençoe o seu coração. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando já há bastante tempo. E agora, especialmente a você, te dou aí uma saudação. Você que está chegando pela primeira vez para acompanhar este vídeo dos Homens do Caminho. Este vídeo que todas as segundas-feiras colocamos no ar para que possamos ouvir um pouco mais a palavra de Deus e compartilharmos algumas coisas importantes para a vida do homem, para a vida daquele que busca servir ao Senhor com todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos então ouvir a voz de Deus aqui e peço a você que se desligue um pouco das coisas de fora, das preocupações, das lutas, daquilo que você está vivendo, até das alegrias, e concentre-se aqui naquilo que vamos falar e meditar aqui nesta noite. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração. Somos então os Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu peço a você primeiramente que deixe aí o seu like no vídeo, você possa compartilhar esta palavra, este programa com quem você desejar, envie para tantos quantos você quiser. Amém? Eu gostaria então de trazer hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias sobre um tema extremamente importante, que é a oração. O tema desta palavra de hoje é o homem e a oração. Como é que nós, homens, podemos nos portar e nos comportar diante de Deus mediante uma coisa tão necessária na vida do homem, que é uma vida de oração. O que é que Deus quer para a nossa vida nesses dias de hoje? Eu quero falar um pouco sobre um texto que eu encontrei na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá quase no fim da Bíblia, né? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 18, ele diz assim: vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Ou seja, vede que ninguém pague mal com mal. É isso que ele está querendo dizer. Mas segui o bem, sempre o bem. Segui sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Ele começa então essa palavra com uma exortação importante na vida de um homem. E como é que nós fazemos isso? Veja no versículo 16 ao 18, ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus pela palavra inspirada pelo Espírito Santo, que nos chega ao nosso dia como uma bênção gloriosa, grandiosa para o nosso coração. Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra muito valiosa para nós, homens do caminho. Essa palavra de Paulo, dirigida ali aos crentes da cidade de Tessalônica, naquele momento, eles encorajava as vidas daqueles homens para uma vida mais próxima de Deus. Ele falava então sobre a volta de Cristo. Se você ler o texto todo do capítulo 5, você verá que ele está falando sobre a volta de Jesus. Como se dará isso? Como acontecerá a volta de Jesus, o fim dos tempos? Então ele começa encorajando a vida destes homens para ter uma vida mais próxima do Senhor, falando então da vinda e da volta de Jesus, e para que eles tivessem uma vida na presença de Deus, de uma maneira ou de uma forma santa, comprometida com Deus e comprometida com os valores do Evangelho de Cristo, com a boa nova do Evangelho de Jesus. E no meio dessa palavra que ele dá ali em Tessalonicenses, essa que eu acabei de ler, ou também no capítulo todo, no meio desta palavra toda, ele usa uma expressão. E Paulo aqui aumenta o volume da sua voz, entona então essa palavra e diz: orai sem cessar. E é aqui que eu quero me deter, irmãos, nessa expressão de Paulo no versículo 17. Orai sem cessar.
A oração, então, deve fazer parte da vida do homem do caminho, da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo em que, se nós nos deixarmos nos levar pela correria deste mundo, pelas coisas que este mundo oferece, nós então nos tornaremos displicentes e até negligentes com algo que Deus pede para nós e que é de suma importância para a nossa vida cristã, para aqueles que estão ao nosso redor. Uma vida de oração é necessária para que nós tenhamos sempre o nosso olhar sempre para o alto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. No meio disso tudo, Paulo está pedindo para nós, olha, orem sem cessar, não percam tempo, orem ao Senhor, vivam uma vida de oração. Então, meus irmãos, esta prática de vida deve fazer parte do nosso dia a dia a todo momento. Tiago, então, diz na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, ele diz então que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Trocando essas palavras em miúdos aqui, ele vai dizer então que a nossa oração, que a oração deste homem de Deus, ela é poderosíssima e ela é uma arma que nós temos em nossas mãos. O apóstolo Paulo, em Efésios 3,14, diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Perceba então que neste momento Paulo está falando de um assunto, ele tratava de um assunto e ele coloca a sua vida de oração como arma incondicionalmente fundamental para que nós possamos viver esta vida de vitória na presença de Deus. Perceba a importância da oração na vida dele e como Paulo trata essa prática na sua vida. No meio daquela palavra que ele dá ali em Efésios, ele diz essa mensagem: por esta causa, então, me coloco de joelhos diante do Pai e oro e clamo. Em Colossenses capítulo 4, Paulo está dizendo também, e ele é enfático em dizer isso: perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Meus irmãos, quando nós lemos alguns textos da Bíblia, e você vai encontrar vários textos na palavra que corroboram esta mensagem sobre a oração, nós devemos estar vivendo uma vida em constante oração. É claro, você vai encontrar textos tremendos falando sobre esta prática, mas a nossa vida de oração, ela deve ser um estilo de vida. Não somente quando nós separamos aquele momento para orar, mas a nossa vida andando, trabalhando, dirigindo o nosso veículo, até debaixo de um chuveiro, fazendo o que nós estivermos fazendo, a nossa mente deve estar em oração, conectada com o Senhor. É isso que faz a grande diferença na vida deste homem. Então, o que a oração pode fazer em nós, ou pode fazer por nós, e o que nós podemos realizar através da oração, o que Deus promete na sua palavra quando nós colocamos em prática a oração, o clamor, a nossa vida diante de Deus. Veja então, em primeiro lugar, que Deus ele se revela a nós quando nós o buscamos. Jeremias capítulo 29, no profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 29, de 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem prazer em se revelar a nós. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele, que nós o busquemos, então Ele se revela a nós, Ele faz questão de dizer: eu quero te abençoar, eu quero estar em contato com você, meu filho. É isso que nós precisamos compreender, entender e praticar nesses dias de hoje.
Saber que Deus não está apenas ao nosso lado, mas Ele está em nós. Como a Bíblia diz, nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito. Então, quando nós buscamos ao Senhor, Ele faz questão de estar presente para nos abençoar, para para trazer as suas maravilhas ao nosso coração. Em segundo lugar, haverá então um relacionamento de intimidade com Deus. Olha que interessante isso. Olha que coisa maravilhosa. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e feche a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Meu irmão, quando nós entramos no nosso recôndito de oração, naquele lugar que nós separamos para estarmos na presença de Deus, Ele se revela a nós na sua intimidade, Ele nos recompensa publicamente. Eu acho esse texto tão poderoso, porque ele fala para nós que a nossa vida não está jogada à sua própria sorte, mas Ele mesmo tem prazer em nos conduzir, Ele mesmo tem prazer em falar conosco, em nos abençoar, em nos consolar, e nos encorajar, e nos fazer cada vez mais livres e felizes na sua presença. Meu querido, é isso que eu gostaria que você hoje compreendesse, que você se tornará um homem feliz e realizado e satisfeito na presença de Deus, quando esta comunhão estiver solidificada por uma vida de intensa oração na presença de Deus. Nós podemos viver isso, sim. Nós podemos andar desta forma, sim. Nós podemos caminhar com Deus, sendo abençoados por Ele, sendo agraciados pela sua presença, tendo esta íntima comunhão com Ele. Nós podemos sim, em nome de Jesus, ter esta bênção em nosso coração. Em terceiro e último lugar, você se tornará um abençoador. Veja esse texto onde Ananias, um homem chamado Ananias, é enviado por Deus para abençoar a vida de um homem que o Senhor acabara de resgatar. Olha que interessante. Esse texto ele se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 10 até o 18. Olha que coisa interessante. Diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as suas mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Meu querido amigo, eu fiquei assim tão maravilhado com essa mensagem, com esta palavra, porque quando nós entramos na presença de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor,
Ele vem e se revela a nós, como vimos no primeiro ponto, ele busca intimidade conosco, mas quando então essas coisas acontecem em nós, nós passamos a ser agentes de Deus para abençoar os outros. Essa história que eu acabei de ler para você nesses versículos de Atos, conta sobre um homem chamado Saulo, que era perseguidor da igreja. Ele tinha carta branca e ele tinha autoridade dos religiosos da época para perseguir os cristãos e mandar matar até. Paulo tinha essa função e ele tinha essa missão para, chegando em Damasco, perseguir a igreja que estava em Damasco. Mas no caminho de Damasco, este homem Saulo encontra-se com Jesus. E nesse encontro, o Senhor Jesus se revela a ele e o faz cegar os seus olhos, e ele então tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E naquele momento, aquele homem tem a sua vida transformada pelo poder de Deus. Ele vai para Damasco, vai para a casa de um dos irmãos, fica ali cego, orando a Deus, clamando a Deus, ali tentando entender o que está acontecendo. Enquanto isso, o Senhor vai e fala ao coração deste homem, que a Bíblia diz, certo homem chamado Ananias, né, um homem comum da sociedade ali, da igreja de Damasco, certo homem chamado Ananias, ele é enviado por Deus para ir até a rua direita, na casa daqueles irmãos, e encontrar um homem chamado Saulo, para que ele pudesse impor as mãos sobre Saulo, orar por ele, para que ele voltasse a ver e começar a ser usado pelo Senhor como apóstolo entre os gentios. Este homem obedece a Deus, mesmo no primeiro momento ele diga, não, Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, ele é cruel, ele é um déspota, como é que eu posso orar por ele? Como é que eu posso ir ali e recebê-lo? E Deus ali ministra sobre a vida de Ananias esta mensagem de que agora Saulo já não é mais este homem perseguidor da igreja, mas ele se torna agora o homem que Deus deseja usar. E Ananias obedece ao Senhor e vai ao encontro de Saulo, o encontra naquele lugar onde o Espírito Santo falou a ele, ministra uma palavra sobre ele, ora por Saulo, impõe as mãos sobre ele, ora com ele, e em nome de Jesus, aquele com quem Paulo se encontrou naquele caminho, em nome de Jesus, ele volta a ver, e imediatamente Saulo é batizado em nome de Jesus Cristo. A partir dali, este homem passou a ser este grande apóstolo entre os gentios. Olha que interessante a oração e a obediência de Ananias e a sua ida até aquele lugar, e a oração que ele fez por este homem, abençoou a vida de Saulo e fez com que naquele momento ele começasse ali o seu grande ministério. Pela oração de Ananias, pela imposição de mãos de Ananias, Saulo então torna-se Paulo, o grande apóstolo entre os gentios, aquele que escreveu 2/3 do Novo Testamento, aquele que se tornou um grande missionário para levar a mensagem do Evangelho por toda aquela região e pela Europa. Sabe, meus queridos, quando Deus quer usar a nossa vida, Ele vai fazer com que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós possamos ser estes homens que onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, nós sejamos estes homens abençoadores, abençoados e abençoadores, para a glória do nome do Senhor. Eu espero que esta mensagem, esta palavra, possa falar ao seu coração. Você pode ser, sim, este homem que saia da sua cadeira, da sua igreja, e seja este homem que onde você coloque a planta dos seus pés, você seja um homem abençoado e um homem abençoador. Um homem que ora, um homem que busca a vontade de Deus e um homem que faz a vontade e a obra do Senhor. Seja um homem de oração, seja um homem de Deus. Nós vamos então ouvir agora uma mensagem cantada sobre oração. E eu quero que você preste muita atenção nesse louvor
e depois nós voltaremos para encerrarmos este programa de hoje em nome do Senhor Jesus. Fique agora com esta mensagem e já voltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso entender o poder da oração, quanta diferença faz a comunhão com o Pai. Não há som ou música que possam expressar, que traga de Deus consolo, envolva o coração, renova nossas forças, traz motivo e razão. É tua voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem. Entender o poder da oração, quanta diferença faz comunhão com o Pai. Não há som ou música que possam expressar, que traga tanto consolo, envolva o coração, renova nossas forças, traz motivo e razão. É tua voz que eu gosto de escutar, tua voz, cantiga que vem me embalar. É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem. Mesmo que a tristeza tente me vencer, sei que só uma noite vai durar. Tua alegria vem no amanhecer, tua força me faz continuar. Força me faz. Muito bem, meus amigos, irmãos, que bênção nós podemos ouvir uma mensagem cantada tão maravilhosa, de maneira tão poderosa e abençoada. E nós queremos então neste momento encerrar este trabalho de hoje, dando glórias a Deus, glorificando o seu nome, porque nós podemos sim andar na sua presença, numa vida de comunhão íntima com o Senhor, através da leitura da palavra, através da oração, através do nosso viver com Deus, sendo homens abençoados todos os dias e sendo homens abençoadores todos os dias também. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos encerrar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial, tão maravilhoso que nós podemos, ó Deus, abrir a Bíblia e colocar, Senhor Deus, esta mensagem
neste canal do YouTube, ó Deus, e espalhar a tantos quantos, ó Deus, possam se achegar e ouvir esta mensagem. Nós queremos, Senhor Deus, pedir as tuas bênçãos sobre todo aquele que está agora ouvindo, ó Deus, e vendo este vídeo. Que a sua alma se desperte para uma vida de oração com o Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe este homem e abençoe com ele a sua família e que eles tenham uma semana poderosa no Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço e peço isso, ó Pai. Amém e amém. Meu querido amigo, que Deus abençoe a sua vida. Como eu disse antes, seja então este homem que sai e que é um abençoador, um homem abençoado e um homem abençoador. Fique com Deus. Na semana que vem, na segunda-feira, estaremos juntos mais uma vez para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Um forte abraço a você. Fique com Deus. Uma boa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre toda a terra